Hoje nós vamos começar um curso que se intitula Como os Anjos Ajudam a Igreja a Cumprir a Sua Missão. E este tema está subdividido em 14 catequeses. E hoje nós vamos começar com a primeira catequese, que se intitula Os Três Tronos. E começamos a nossa meditação com uma leitura do livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 6, 8 a 9, 11 a 14. Olhei e vi no meio do trono e dos quatro viventes e entre os anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Quando tomou o livro, os quatro viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro, cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue resgataste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Ouvi também a voz de muitos anjos. Contavam-se por míriades e milhares de milhões, que diziam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e a tudo quanto neles há, eu ouvi dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. E os quatro viventes diziam: Amém. Portanto, nesta visão de São João, vemos que estão unidos no único louvor a Deus e ao Cordeiro, os anjos, que contavam-se por miríades e milhares de milhões, e unidos aos anjos está toda a humanidade, que está representada pelos 24 anciãos, e unido aos anjos e à humanidade também a criação material está presente, e todas as criaturas que estão na terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há. Portanto, também toda a criação unida aos anjos e à humanidade louvam e glorificam Deus e o Cordeiro. E para culminar, para coroar este imenso cântico de louvor, os quatro viventes concluem com o Amém. Como também nós, na nossa liturgia, as orações feitas pelo sacerdote em nome de todos, a Assembleia também diz Amém. E vemos que esta união entre o céu e a terra, nós também a temos na Santa Missa. E nós sabemos que a Santa Missa é o sacrifício da nova e eterna aliança. A Santa Missa é um memorial do sacrifício de Cristo. O que é que quer dizer memorial? O Espírito Santo faz este milagre, um acontecimento que se deu há 2000 anos. O Espírito Santo anula o tempo e torna esse acontecimento presente aqui e agora. Por isso, em cada Santa Missa, nós temos a renovação do sacrifício da cruz de Cristo.
E realmente vemos que no Calvário Nosso Senhor ofereceu a sua vida ao Pai em nosso nome. E Jesus na cruz não só adora ao Pai, louva o Pai, o glorifica, agradece ao Pai, como também repara todas as dívidas que nós temos por causa do pecado, à honra e à glória de Deus. E é interessante que o Papa Pio XII, na sua encíclica Mediator Dei, ele diz que os membros do corpo místico se unem no sacrifício eucarístico à sua cabeça divina e com ele, com os anjos e os arcanjos, cantam a Deus perenes louvores, dando a Deus Pai Omnipotente toda a honra e toda a glória. E é por isso que no final de cada prefácio, o prefácio é sempre uma oração de ação de graças. Agradecemos a Deus pelo mistério que nós estamos a celebrar. E no fim de cada prefácio, o sacerdote diz, reza, por isso com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. E coroa-se com a oração Santo, Santo, Santo. Nesta oração que nós rezamos na Santa Missa, é pena que nós não vemos, é pena que nós não ouvimos o que se passa invisivelmente. Mas o que se passa é, com a oração do Santo, 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 o céu desce e a terra sobe. Portanto, nós que estamos na igreja, unimos-nos aos anjos e santos para glorificar o Deus 3 vezes santo. Portanto, a liturgia do céu se une à liturgia da terra. E nós podemos fazer esta pergunta: de onde é que a igreja tirou esta oração Santo, Santo, Santo? Esta oração foi tirada, o princípio desta oração foi tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e está contida nos versículos 1 a 3. No ano em que morreu o rei Osias, vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam diante dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 velavam a sua face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E nós temos, portanto, esta oração em Isaías são os serafins, o primeiro coro que rezam. No livro do Apocalipse são os 4 seres vivos que rezam uma oração semelhante aos serafins. Eles não cessavam de repetir dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Por isso, nós podemos dizer que o primeiro trono de Deus é verdadeiramente no mais alto dos céus. Mas Deus tem um segundo trono no meio da sua criação. Ou seja, em cada igreja onde existe o altar da celebração do sacrifício da missa,
existe também um sacrário, onde o Senhor fez a promessa: eu estarei convosco até ao fim do mundo. Portanto, nós vemos estes dois tronos são diferentes. O trono de Deus no mais alto dos céus está cheio de magnificência, cheio de grandeza. E Deus no mais alto dos céus recebe um serviço pleno de perfeição e reverência. Mas o trono de Deus, que é o sacrário, é um trono de humildade e pobreza. E até poderíamos chamar um aniquilamento, um despojamento. O Deus 3 vezes santo se esconde numa hóstia consagrada. É o mesmo Deus, aquele que está no mais alto dos céus e aquele que está no sacrário. No mais alto dos céus, Deus é contemplado face a face, diretamente. Portanto, os anjos e os santos que estão no céu realmente podem ver Deus face a face. E aqui no sacrário, vemos que Deus esconde a sua divindade, como ele fez aos judeus, mas também ele esconde a sua humanidade para se mostrar unicamente como pão e vinho consagrados. Só pela fé é que nós podemos realmente acreditar. Porque vocês vejam, acreditamos sem ver, é uma fé cega, é uma fé incondicional. Nós acreditamos porque nosso Senhor disse: isto é o meu corpo. Pronto. Senhor, eu creio porque tu disseste. Só tu tens palavras de vida eterna. Tu não te podes enganar, nem enganar-nos. Por isso, eu creio, Senhor, porque dissestes, isto é o meu corpo. E quer no trono de Deus nas alturas, quer à volta dos sacrários, o Senhor é adorado e glorificado dia e noite pelos santos anjos. São os anjos que rodeiam os sacrários, que são a guarda de honra de Jesus. Nós, quando vamos à igreja, quantas irreverências, quantas distrações, quantas imperfeições, mas os anjos não conhecem nada disto. E uma prova que nós temos que é verdade que os anjos rodeiam os sacrários, nos dá testemunho a confidente do Sagrado Coração de Jesus, que é Santa Margarida Maria. E na sua autobiografia ela diz o seguinte: achava-me num pátiozinho do mosteiro próximo do Santíssimo Sacramento. De repente senti-me toda recolhida, interior e exteriormente. Apareceu-me o coração adorável do meu Jesus. Estava rodeado pelos serafins, que em admirável melodia cantavam: o amor triunfa e rejubila. Esses bem-aventurados espíritos convidaram-me a unir-me com eles para louvar o amável coração. Eu, porém, não ousei fazê-lo. Disseram-me que estavam destinados a honrar Jesus no Santíssimo Sacramento e que, se eu quisesse associar-me, auxiliar-me-iam e supririam
a minha impotência. E Santa Margarida Maria continua esta narração do seguinte modo: estes espíritos celestes disseram-me ter vindo para unir-se comigo, a fim de render ao Divino Coração uma perpétua homenagem de amor, de adoração e de louvor, de modo que, por intermédio deles, eu poderia amar sem interrupção alguma. Por isso vocês vejam como os anjos do sacrário estão disponíveis para nós espiritualmente nos unirmos a eles, e eles, em nosso nome, louvam e glorificam e adoram Jesus dia e noite em nosso nome. E como realmente seria fácil se nós realmente fôssemos fiéis. Por exemplo, eu só vou-vos dar um exemplo que a minha madrinha do sacerdócio, que ela me ensinou quando eu tinha os meus 14, 15 anos, mais ou menos por aí. E ela fazia o seguinte: quando acabava a Santa Missa, e ela fazia a sua ação de graças, ela era uma mãe de família, e ela, ao sair da igreja, voltava-se para o sacrário e ela dizia isto: ó Jesus, aqui fica o meu coração, que todos os louvores que são dados na terra e no céu e pelos anjos do sacrário, tomai-os como sendo meus, porque se eu pudesse e soubesse, todos os daria. Amém, com os anjos do sacrário. E depois ela saía da igreja. E durante o dia, de vez em quando se lembrava, ela só dizia Amém, Jesus com os anjos do sacrário. E dizer o Amém, a gente pode dizer em qualquer lado. Podemos dizer quando estamos a cozinhar, podemos dizer quando estamos na cama, podemos dizer quando acordamos de noite, podemos dizer quando conduzimos. Quem é que nos impede de dizer Amém com os anjos do sacrário? Olha, Jesus, tudo aquilo que os anjos estão a dizer, eu digo Amém àquilo que eles estão a dizer. E a minha madrinha, durante todo o dia, de vez em quando, ela renovava a sua união com Jesus no sacrário através dos santos anjos. E ela verdadeiramente era uma alma eucarística. E por isso vocês vejam a nossa atitude diante de Jesus no sacrário é muito diferente da atitude dos anjos diante de Jesus, pobre e humilde, no pão sagrado. Vocês vejam como narra a Lúcia a terceira aparição do anjo na Loca do Cabeço em outono de 1916. O anjo traz um cálice e uma hóstia na mão, deixa-os suspenso no ar e, prostrando-se profundamente de rosto em terra, reza 3 vezes: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, etc. Portanto, vocês vejam, o anjo adora Jesus no pão sagrado, por terra e com o rosto em terra, com a prostração. E realmente, Nosso Senhor, no último dia, diante dos anjos, ele vai mostrar como ele foi tão pouco amado, pouco adorado, pouco reverenciado nos sacrários. E uma das coisas que realmente me arrepia
é quantos fragmentos de hóstias que caíram no chão ou tombaram do altar, e no fim do mundo o Senhor vai mostrar tudo isto. E, no entanto, o Senhor, apesar de ser tão pouco amado por nós, ele continua a dizer diante do Pai: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo que nós nos esqueçamos do Senhor, os anjos nunca o deixam sozinho. E Jesus tem um terceiro trono. É o trono no nosso coração. E se nós nos concentrarmos na oração do Santo, 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 vimos que a primeira parte desta oração vem do livro do profeta Isaías, mas esta oração tem uma segunda parte que é tirada, por exemplo, do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 9, que é o louvor que os pequeninos deram a Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém no domingo de Ramos. As crianças disseram: Hosana ao filho de David, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E nós podemos dizer, claro, nós compreendemos que Jesus, que estava no mais alto dos céus, desceu ao nosso nível para nos salvar, é como nós dizemos no credo, e por nós homens e por nossa salvação desceu do céu. Esta descida é compreensível. Agora, Jesus como homem descer até ao nível da criação e Jesus tomar o pão e o vinho para transformá-los no seu corpo e sangue. Por que é que Jesus desceu tão baixo? Só por uma razão: para se tornar nosso pão da vida. Ele quer habitar na nossa alma. Vocês vejam, há pouco ouvimos a leitura que os serafins, que são os mais altos anjos, eles, com duas asas, velavam o rosto em sinal de reverência. O anjo de Portugal, antes de dar a comunhão aos pastorinhos, se prostrou em terra, com o rosto no chão. E vocês vejam, na hóstia consagrada, o Senhor se faz tão pequenino, que até uma simples corrente de ar pode fazer voar uma hóstia consagrada. Por isso, no pão da vida, Jesus é luz para a nossa escuridão. Jesus é companhia para a nossa solidão. Jesus é consolo para as nossas desolações, para as nossas decepções, para os nossos desânimos. Jesus é cura para as nossas doenças. Jesus é sabedoria para as nossas dúvidas. E Jesus é companheiro para todas as nossas jornadas, para todos os nossos caminhos. E vocês reparem
Se nós queremos ir ao médico, temos que marcar uma consulta e temos que esperar meses. Se queremos marcar um encontro no cartório, também temos que esperar. Se vamos falar um advogado, também temos que esperar e pagar bem caro. Mas termos uma audiência com o nosso mestre, ele está à nossa disposição dia e noite, a toda a hora, e não precisamos de pagar nada. E ele é muito mais do que os médicos, do que os advogados, etc. E por isso, como nós durante o dia, quando é que foi a última vez que comungamos? E qual foi a companhia que nós temos feito a Jesus no nosso coração? Por isso, nós poderíamos, de vez em quando durante o nosso dia, dizer: amo-vos, coração de Jesus, em todos os sacrários da terra e no sacrário do meu coração. E esta jaculatória, vocês tenho a certeza que já a sabiam há vários anos, mas é muito bonita. Amo-vos, coração de Jesus, em todos os sacrários da terra e no sacrário do meu coração. Eu que sou o terceiro trono de Jesus. E o Senhor não está só rodeado pelos anjos do sacrário, está muito mais. Na tradição da Igreja e na vida dos santos, sabemos que, além dos nossos anjos da guarda, nós temos outros anjos que podemos chamá-los os nossos anjos protetores, que estão aqui para nos auxiliar a cumprir a nossa missão. E por isso nós poderíamos todos os dias, quando rezarmos ao nosso anjo da guarda, também devíamos rezar aos nossos anjos protetores. E vejam, no céu, nós vamos ver que tínhamos mais anjos protetores do que imaginávamos. E a carta aos Hebreus, quando fala quem são os anjos, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu explico-vos com outras palavras. Deus criou os santos anjos para estarem ao seu serviço. Portanto, os santos anjos são de Deus, são dele. Mas Deus, na sua misericórdia, como sabe que nós estamos na grande tribulação, ele envia em nosso auxílio para que eles nos ajudem a herdar o nosso lugar no céu. Por isso, digo-vos, não é de estranhar, não devemos ficar admirados, não é de estranhar que cada paróquia tenha o seu protetor, como também cada capela ou santuário, e nós temos isto na vida dos santos, nas obras que eles escreveram. O primeiro exemplo nós temos do padre da Igreja, Orígenes, que viveu no século III depois de Cristo, já afirmava: cada diocese
é vigiada por dois bispos, um visível e o outro invisível. Um é homem e o outro é anjo. Outro grande exemplo é tirado da vida de São João Crisóstomo, Que nasceu em Antioquia, Síria, em 347 ou 349, século IV depois de Cristo, e morreu a 14 de setembro de 407 depois de Cristo, na Comana Pôntica, século V depois de Cristo. Foi expulso injustamente de sua diocese pelo imperador. Um dos seus discípulos, Paládio, conta-nos o seguinte acerca deste santo doutor da Igreja. Quando ele estava para começar a viagem para o exílio, quis despedir-se do anjo da guarda da sua igreja. Ao descer a escadaria do paço, em companhia de outros bispos, João Crisóstomo disse-me: Vinde comigo, rezemos e digamos adeus ao anjo desta igreja. outro exemplo é tirado da vida de Santa Brígida, 1303, 1373, quando foi visitar a Gruta de São Miguel, no Monte Gargano, na Itália, num período decadente, ao aproximar-se, viu os santos anjos que, mesmo no meio daquele descuido, sujeira, desarrumo, não abandonaram o Senhor desprezado e solitário. outro santo que nos dá testemunho dos anjos protetores é o beato Pedro Fabre. 1506, 1546, o primeiro sacerdote pregador dos jesuítas e que foi companheiro de Santo Inácio de Loyola, contava que nas suas pregações, através de vários países heréticos e infiéis, se sentira grandemente animado pelo fato de, logo à entrada, ter o costume de saudar o anjo da guarda das diversas freguesias. Reconhecia que eles invisivelmente lhes dispensavam o seu celestial favor. Ora, defendendo dos insidiosos embustes dos heréticos, ora insinuando-se nas almas e tornava-as dóceis à doutrina da salvação. Outro santo, também do século XVI, é São Francisco de Sales. 1567, 1622, recomenda: tende devoção habitual aos anjos, amai e reverenciai o anjo da vossa diocese. E por último, eu gostaria de vos mostrar o exemplo do Santo Cura de Ars, São João Maria Vianney. Século XIX, ao ver pela primeira vez a aldeia de Ares e ao visitar a igreja, onde em breve iniciaria a sua maravilhosa ação de sacerdote e de apóstolo, o santo pároco ajoelhou-se no lugar onde estava e invocou os santos anjos da guarda, e com todo o fervor e lágrimas nos olhos, pediu-lhes a sua preciosa e benévola assistência. Noutras palavras, podemos dizer que ele pediu o auxílio dos anjos da guarda dos seus futuros paroquianos e suplicou a proteção do anjo da guarda daquela paróquia. Portanto, vocês vejam, destes exemplos, nós podemos realmente acreditar que cada diocese tem o seu anjo da guarda, como também
cada paróquia. Como também sabemos que cada nação tem o seu anjo da guarda. E nós podemos perguntar, e porquê e para quê o Senhor deu-nos estes anjos? Repare, eu só vou-vos dar um exemplo prático. Quantas vezes nas nossas paróquias há arengas? Quantas vezes, por causa dessas arengas, há tantas murmurações, tantas críticas, tantas palavras inúteis, por vezes contra o padre, por vezes contra as pessoas que andam na igreja, etc, etc. Eu pergunto, essas murmurações, essas críticas, essas condenações ajudam a resolver os problemas? Não ajudam, porque normalmente fala-se nas costas dos outros. Nós ganharíamos mais se, em vez de criticarmos, rezássemos ao anjo protetor da nossa paróquia. Todos os dias, nem que seja uma Ave Maria, para que ele ajude o povo de Deus a acolher e a viver os sacramentos e as graças, como também ajude o sacerdote a realizar fielmente o seu ministério. Quando, por exemplo, a gente ouve coisas do bispo, a mesma coisa, em vez de começarmos a falar isto e aquilo, nós poderíamos rezar ao anjo protetor da nossa diocese. Tenho a certeza que ajudaríamos mais com a nossa oração e o nosso silêncio do que com palavras afiadas, que não ajudam nada. É por isso que o Senhor nos deu estes anjos protetores. E como conclusão, eu gostaria de vos expor o seguinte: se a ligação entre os santos anjos e o Senhor existe no mais alto dos céus, nos sacrários, e o nosso anjo da guarda é por excelência o guarda de honra de Jesus no nosso coração, o quanto nós podemos aprender destes nossos irmãos celestes. Vocês vejam, todos os anjos fiéis, o centro das suas vidas e da sua existência é o Senhor. É. Eles não têm outro centro que não seja Deus. E vocês vejam, com a ajuda do nosso anjo da guarda e com a ajuda dos anjos do sacrário, nós podemos transformar-nos mais e mais em almas eucarísticas. Lembrem-se daquele exemplo da minha madrinha, que ela durante o dia, quantas vezes dizia amém com os anjos do sacrário. E terminamos a nossa meditação de hoje com esta súplica: Mãe do pão da vida, Mãe do preciosíssimo sangue, ajudai-nos a ser como vós, almas eucarísticas. Amém.